Pessoal, nesse episódio do BM Web, nós vamos tratar de um assunto que gera muita dúvida a campo, tá? Que é o quê? Uso de inoculante em silagem de milho. Devo ou não fazer? Bom, meu nome é William Santos, eu sou consultor de silagem da Sementes Biomatrix, sou engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em conservação de forragem, e hoje nós vamos discutir alguns assuntos relacionados a esse tópico. Para a gente responder essa pergunta, nós precisamos entender que só existe silagem porque existem os micro-organismos. Então, como que a coisa funciona? Quando eu vou lá, trago a minha lavoura para essa estrutura, que é o silo, e aí ali os processos vão ocorrer. Então, assim, na minha lavoura eu tenho já uma população de micro-organismos, tá? Que a gente chama de uma flora natural ou uma flora epífita, e ali eu tenho uma diversidade de micro-organismos. E já adianto que os que vão dominar o processo fermentativo são as bactérias ácido-láticas, também chamadas de BAL. Então, dentro desse processo, lá eu tenho uma grande diversidade de micro-organismos, e quando eu trago aqui para o silo, alguns desses micro-organismos que vão dominar todo esse processo. Então tem um trabalho bem interessante que foi feito na China pela equipe do professor Xu Chenggu, que eles fizeram o quê? Pegaram toda a população, tá? Fizeram análises da população de micro-organismos que estava na planta de milho e depois ensilaram esse material e avaliaram quais os micro-organismos que estavam presentes na silagem. Então a gente tem uma diversidade grande na planta inteira, que a gente chama de flora natural ou população epífita de micro-organismos, e quando a gente traz isso para o silo, tem alguns gêneros que tomam conta do processo, tá? E um deles é os lactobacilos. Enterococos também são uns bem importantes, então os lactobacilos dominam o processo. E para isso, pessoal, para esses micro-organismos terem condição de trabalhar nesse ambiente para a gente e fazer a silagem, tá? E eu só tenho a silagem porque eu tenho esses micro-organismos trabalhando. Então a gente precisa de algumas condições favorecidas para eles trabalharem. E quais são? A primeira delas, tá? Obviamente, eu preciso desse micro-organismo presente na minha massa processada, picada, certo? Depois eu preciso de quê? Eu preciso de uma condição de umidade adequada. Então quando a gente fala assim, eu busco o ideal de uma silagem por volta de 35% de matéria seca, o que eu estou falando é o seguinte, eu preciso ter uma quantidade de água suficiente ali para esses micro-organismos trabalharem. Então a gente fala aí que uma faixa de 32% a 38% de matéria seca, eu tenho uma condição de umidade, uma atividade de água, né, suficiente para suportar esse crescimento microbiano, certo? Então esse é um ponto. E aí depois eu venho para o segundo fator, que é o quê? Eu falei da água, agora eu preciso de quê? De alimento para esses micro-organismos. E qual que é o alimento para esses micro-organismos? São os açúcares. Então quando eu pico a planta, extravasa açúcar que está dentro da planta, e esses açúcares vão servir para elas produzirem os ácidos, que é o que vai derrubar o pH e estabilizar o material, certo? Então eu preciso do micro-organismo, preciso de água, preciso de alimento para eles e, obviamente, entra um primordial que é o quê? A ausência de oxigênio. Então a silagem, a fermentação, ela acontece na ausência de oxigênio. Por isso é importante a gente fazer uma boa compactação, fazer uma boa vedação, todos aqueles processos fundamentais dentro da operação de produção de silagem, para a gente criar o quê? A melhor condição possível para esses micro-organismos trabalharem. Pessoal, então assim, nós temos os micro-organismos desejáveis para que o processo fermentativo ocorra da melhor maneira possível, só que também nós temos micro-organismos indesejáveis, que podem estar presentes lá na lavoura e vir para cá, tá? Então eu estou falando aí de leveduras, estou falando de fungo filamentoso, estou falando eventualmente de clostrídio. Então assim, a gente precisa buscar ter uma lavoura obviamente produtiva, uma lavoura sadia, né? Uma lavoura saudável, para a gente trazer um alimento, uma matéria-prima de qualidade para dentro do silo para a fermentação ocorrer bem, certo? E obviamente que aí a gente entra agora nos micro-organismos desejáveis, né, que eu falei que são as bactérias do ácido lática, e dentro do grupo das bactérias ácido láticas, nós temos aí isso dividido em duas categorias, vamos chamar assim, tá? Então assim, eu tenho as bactérias homofermentativas, certo? O que são as bactérias homofermentativas? São aquelas bactérias que vão pegar os açúcares e basicamente vão converter eles, em sua maioria, a ácido lático, certo? E esse ácido lático vai fazer o quê? Vai derrubar o pH, tá? E aí nós temos um outro grupo de micro-organismos
que são as bactérias heterofermentativas, certo? O que são essas bactérias heterofermentativas? É o seguinte, além delas produzirem, obviamente, ácido lático, elas também vão produzir ácido acético, certo? Podem produzir 1,2-propanodiol, que é também conhecido aí como propileno glicol, alguma coisa de CO2 e alguma coisa de etanol, certo? Então, bactérias ácido lático, majoritariamente ácido lático, aí estamos falando acima de 80% dos produtos de fermentação, e quando eu tenho as heterofermentativas, eu tenho bactérias que além do ácido lático produzem também acético, 1,2-propanodiol, um pouquinho de etanol e CO2, certo? Bom, então esse é o contexto dentro dos dois grupos. Por quê? Porque quando a gente for falar lá de inoculação, é importante a gente entender esses dois grupos, tá? Então assim, ó, como que ocorre o processo fermentativo em si? Então eu trouxe o material do campo, material picado, vou colocar no meu silo, vou compactar bem e ali já começa inicialmente uma produção de ácidos, que o que vai abaixar o pH são os ácidos, que vai estabilizar. Então numa fase inicial começa uma atividade de micro-organismos consumir o oxigênio remanescente que está ali dentro da planta, a própria planta consumir parte desse oxigênio para entrar em um estado de anaerobiose. O que é isso? A ausência de oxigênio. Para aí, esses micro-organismos, essas bactérias ácido-láticas de interesse, começar a fazer o trabalho e ter uma produção interessante aí dos ácidos de interesse para estabilizar o material, certo? Então começa ali um processo inicial através de enterobactérias que produzem um pouquinho de acético, joga o pH para baixo. E aí quando exaure o oxigênio, entra esse outro grupo de micro-organismos, tá? Que são lactobacilos, enterococos e alguns outros. Então eles vão consumir o açúcar, produzir uma grande quantidade de ácido, principalmente lático no início, e vai derrubar o pH para uma fase que a gente chama de fase de estabilidade, certo? E aí o material ele não tem mais oxigênio e ele tem uma quantidade de ácido suficiente para estabilizar. E aí esse ácido obviamente vai inibir o crescimento dos micro-organismos indesejáveis. Então estamos falando de fungo filamentoso, estamos falando de clostrídio, estamos falando de leveduras. E aí a proporção, a distribuição dos ácidos na silagem que vai impactar no controle eficiente desses micro-organismos. E aí é assunto para o nosso próximo episódio, que nós vamos entrar na composição desses ácidos dentro da silagem e como manipular esse processo fermentativo, obviamente com os inoculantes, os micro-organismos adequados para modular o processo de fermentação com base no nosso interesse. Então, até o próximo episódio.